Olá, esse é o canal Exercícios de Criação Literária e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu estou começando sobre escrever um romance. E essa é uma série sem número de vídeos definidos. Estou começando agora uma introdução ao tema, mas eu vou prosseguindo acompanhando todo o processo de escrita de um romance. É um assunto longo, então vamos em frente até o assunto se esgotar. E a primeira coisa que eu queria dizer é que o que eu vou contar aqui é segundo a minha experiência. E se a gente pode dividir os romances em dois grandes tipos, a gente tem o que os americanos chamam de romance character driven e o romance plot driven. Eu estou usando em inglês porque é assim que as pessoas falam no dia a dia na área de roteiro, que é a área que eu me formei. Mas traduzindo para o português, a gente tem os romances movidos pelo personagem e os romances movidos pelo enredo, pela trama, que é o plot. O tipo de livro que eu escrevo, ele é mais baseado no personagem, na personagem. Não é que eu não preste atenção na trama. A trama é algo que me interessa, só que eu deixo isso para um segundo momento. Então, as etapas que eu vou contar são baseadas na minha experiência de fazer o livro nascer a partir das personagens. E eu também acho que esse é um assunto talvez que seja menos abordado, porque existem muitos livros sobre plot, sobre enredo e trama. E para quem gosta desse tipo de livro, que é usado, por exemplo, no gênero policial, existem muitos livros que podem ser lidos, inclusive os livros de roteiro que falam sobre plot. Já é mais difícil encontrar livros e textos que falam sobre esse tipo de romance que tem um processo mais aberto, que você parte da personagem e de um tema e que segue explorando esse tema. Então agora vamos começar o que seria a preparação do seu estado de espírito, do que você precisa para escrever um romance, inclusive a resposta a uma grande dúvida que as pessoas têm, que é: será que eu estou pronto? Será que eu tenho capacidade para escrever um romance? Porque afinal o romance é uma obra de fôlego, e realmente fôlego, porque você vai ter que dedicar muito tempo, muitas horas a isso. E isso pode assustar. As pessoas podem pensar: nossa, eu não tenho capacidade, nunca fiz isso, tenho pouca experiência, escrevi pouco, não estou preparado para essa aventura. Quando eu comecei a me dedicar seriamente à ideia de escrever, foi quando eu terminei a faculdade, eu tinha 20 e poucos anos. As primeiras coisas que eu escrevi foram alguns contos e crônicas, embora eles não tivessem a forma clássica de contos. Eu chamava de contos porque eram histórias curtas, mas eu acho que eu não dominava aquele arco, a profundidade que um conto pode ter. Eu não tinha nem chegado a dominar em profundidade as possibilidades do conto, mas eu já pulei para essa etapa de tentar escrever um romance. E a minha motivação inicial foi de um professor que eu tive no curso de editoração e que ele era um editor, e ele leu os meus textos e ele comentou: puxa, você escreve bem, você poderia tentar escrever um romance porque os romances são mais valorizados no mercado. E eu acho que eu fui um pouco ingênua de ter seguido esse conselho numa fase que eu não estava muito preparada, mas foi o que eu fiz. Estou contando essa história também como um exemplo de que você pode começar algo sem estar totalmente preparado. Não precisa ter medo. Tem um outro vídeo que eu falo da burrice do escritor. Então tem uma certa burrice de você se jogar numa aventura sem saber se você está pronto para ela. A minha primeira tentativa de escrever um romance foi em 1999. Eu tinha 25 anos, estava recém-formada, eu tinha me formado na faculdade fazia 2 anos. Eu tinha ali umas ideias, algumas personagens, uma situação que eu queria explorar e comecei a escrever. Eu não consigo nem lembrar exatamente quanto tempo eu fiquei nessa primeira tentativa, mas creio que deve ter sido 1 ano e meio, mais ou menos. Não consegui fazer de uma vez só, eu precisei fazer em 2 etapas. Eu escrevi umas 50 páginas
as minhas ideias se esgotaram, eu sabia que aquilo não estava completo, porém eu não sabia como continuar. Achei que aquilo poderia servir como um conto, então até inscrevi num concurso como conto e ele chegou a ficar finalista de um concurso lá da universidade que eu estudei como uma proposta de conto. Mas como eu queria ir mais longe, eu sabia que eu tinha parado não porque eu considerasse completo, mas porque eu não sabia como terminar, eu parei, refleti, tentei imaginar o que estava errado e eu cheguei num insight na época, percebi que eu estava fugindo dos conflitos. Então eu tinha apresentado aos personagens os problemas envolvidos na vida delas, todas as questões que estavam nas entrelinhas dos relacionamentos. Era uma história de família, um pai que tinha 4 filhos, a mãe tinha morrido. Então eu estabeleci um monte de tensões nas entrelinhas, mas na hora que essas tensões tinham que vir à tona, eu não sabia como fazer. E eu percebi nesse meu insight que porque eu tinha uma personalidade tímida e eu não gostava de briga, eu não gostava de conflito, acabou aparecendo na minha história que eu estava evitando os conflitos. Então, nessa época eu falei, não, eu preciso ultrapassar essa fase. Os conflitos que estão nas entrelinhas, né, que estão latentes, eles precisam estourar. As coisas precisam explodir, elas precisam aparecer. Então eu fiz uma segunda investida, né, mais alguns meses naquele texto, até que eu consegui chegar em umas 100 páginas e eu senti que a história tinha chegado ao final. Então tive a sensação, não, agora está completo. Agora o que eu queria dizer sobre essas personagens eu consegui dizer. Esse livro nunca foi publicado, eu cheguei a mandar para uma editora, porém eu derrapei na questão do estilo literário. O meu esforço foi sobre as personagens, sobre o que eu queria dizer, porém eu não tinha experiência e o estilo se desviou, lá pelas tantas se perdeu, algumas coisas ficaram bregas e meio irregulares nesse esforço de ampliar a minha visão das personagens. Então esse livro nunca foi publicado, mas pelo menos eu tive essa sensação de ter ultrapassado uma dificuldade minha, que não era só de escrita, mas também era uma dificuldade de visão de mundo, né? Eu estava jogando inicialmente sobre as personagens, a minha dificuldade com conflitos na vida real. E perceber isso e conseguir ultrapassar isso na escrita foi muito importante nessa época. A segunda tentativa que eu comecei, e essa eu consegui levar até o final, eu comecei com 29 anos, então deve ter sido 2003 e eu comecei, na verdade 28, porque eu me lembro exatamente que era em fevereiro, eu estava fazendo um curso e eu me lembro de eu sentar com um caderninho e começar a anotar as ideias para esse livro. E ele foi o segundo livro que eu publiquei, que se chama O Afeto. Aí dessa experiência eu já não vou falar tanto porque eu já fiz vídeo sobre isso, sobre o meu primeiro livro, Calcinha no Varal, e também já falei sobre o afeto. Quando eu comecei a escrever, eu achava que só depois dos 30 anos eu teria experiência de vida suficiente para escrever um romance. Mas vejam que embora eu achasse isso, eu comecei antes. Mas de fato o que se comprovou é que minha primeira tentativa de romance abaixo dos 30 anos. Eu consegui fazer algo, porém ainda imaturo, e o primeiro romance que eu consegui completar e que eu fiquei orgulhosa da forma, eu já tinha mais de 30 anos, porque eu comecei com 28, 29, mas foi um livro que eu demorei uns 5 anos para terminar. Eu acho que a primeira versão completa, que eu me orgulhei, que ficou boa, entre muitos erros, ficou pronta em 2008, então eu já tinha 34 anos. E só para completar, né, sobre o tempo que demora para escrever um romance, então nesse caso foram 5 anos, mas isso não quer dizer que eu fiquei 5 anos escrevendo todos os dias. Talvez se eu fosse somar todas as horas que eu escrevi, daria uns 2 anos se fosse dia a dia. Porém, demorou 5 anos porque teve muitos intervalos em que eu não sabia o que fazer, então eu deixava o livro parado até criar coragem, enfrentar aquele manuscrito de novo e ver se eu
conseguia descobrir o que eu queria fazer. E eu queria comentar aqui que eu assisti numa palestra com a escritora Ana Miranda, que o primeiro romance publicado dela foi um romance de grande sucesso, um romance histórico, Boca do Inferno, inspirado na vida do poeta Gregório de Matos. A Ana Miranda ficou 10 anos para conseguir terminar o romance. Ela escreveu muito, ela contou nessa palestra, tinha escrito umas 200 páginas quando ela se deu conta que estava desestruturado, que não tinha forma, e ela voltou ao início, reconstruiu todo o romance, e esse foi um processo que levou 10 anos. Então são só exemplos para vocês verem como essa ideia de fazer um romance é uma aventura de longo fôlego. Como você começa a escrever um romance? De onde vêm as ideias para você começar um romance? Levando em conta que é algo longo, que é algo que tem uma profundidade, que você vai demorar para perceber o que está ali naquele material, de onde vêm essas ideias? As sensações necessárias para você começar um romance, elas têm que ser inquietações para as quais você não tem resposta imediata. Porque se é algo simples, que você já sabe, você domina e você tem uma resposta, você pode fazer uma história, um conto, por exemplo, uma novela. Uma novela é um romance curto em que você já vê o fim da história e você consegue fazer um arco simples da narrativa e você vai direto para aquela linha que você começou, tchum, 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 e já termina. O romance, ele tem inquietações, como eu falei, mais profundas ou mais complexas, que não se resolvem tanto assim. Porque o romance, ele não traz respostas para uma questão. Ele vai jogar o leitor numa experiência que é como se fosse uma experiência de vida, uma experiência existencial, uma experiência estética. E você vai mergulhar nessa experiência para sentir a vivência daquilo que o escritor propõe e não as respostas. E no meu caso, eu poderia dizer, todas as vezes que eu sentei para começar a escrever um romance, a minha primeira motivação era: eu quero escrever um romance. Não é que eu tivesse uma sensação assim, nossa, estou com uma dúvida, preciso resolver essa dúvida. Porque se fosse isso, eu ia num terapeuta, num psicólogo e ficava lá falando dessa dúvida até ver se eu conseguia resolver. Então a primeira motivação inicial é: adoro romances. A experiência de ler um romance é uma das coisas mais importantes que aconteceu comigo na vida. Conseguir dominar um romance, conseguir penetrar no imaginário daquele escritor, passar por aquela experiência que ele transmitiu ali naquelas páginas através de palavras. Então, a minha primeira motivação é: eu quero aprender a fazer isso, eu quero conseguir escrever um romance. A partir dessa motivação, vem uma segunda pergunta que é: o que eu tenho a dizer? O que, com a minha mísera, ridícula experiência de vida, eu poderia dizer que fornecesse material suficiente para fazer um romance? Então, como eu falei no primeiro, que se chamava O Fogão Explodiu, que eu não publiquei, mas foi o primeiro que eu consegui mais ou menos terminar, eu resolvi basear na experiência de divórcio, o efeito do divórcio dos pais sobre as crianças, porque era algo que tinha marcado a minha vida, a minha infância, a minha juventude. Então eu achei que eu tinha elementos, eu tinha sensações, eu tinha experiência suficiente para escrever sobre isso. E o segundo, o afeto, a motivação que eu busquei foi a experiência da adolescência, a descoberta da sexualidade, a descoberta da afetividade, o que são amores, o que são amigos, ainda nesse universo do início da adolescência. Porque também eu achei que eu tinha experiência, eu tinha uma visão sobre aquilo, embora não foi tão simples assim, como eu já falei no outro vídeo. Então, a primeira raiz desse projeto de romance, que nasce da vontade de escrever um romance, é procurar algum material dentro de mim e que eu ache que eu tenho experiência ou uma visão sobre aquilo que vai me dar fôlego para escrever. E aí vem o processo de preparação,
que vai ser o tema do próximo vídeo. É isso, espero que esse vídeo e essas reflexões tenham ajudado. Bom trabalho e boa semana para vocês!